não intencional, não foi calculado por ninguém. E eu acho que era indesejado mesmo pela maioria das pessoas que foram às ruas, tanto em junho e mesmo depois de junho, mas um resultado pelo qual, no fim, pagamos todos. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, professora. Foi um panorama e tanto. Nós vamos abrir rapidamente para questões da plateia presente. Eu queria, na verdade, professora, quando a senhora fala ali, né, do ponto cego das análises, que eles não enxergavam, na verdade, eu acho que aqui tem uma questão muito interessante, porque a senhora estuda um tema que a gente considera clássico, né, movimentos sociais e tudo mais. Mas esse não enxergar, na verdade, tem a ver com uma perspectiva mesmo diferente do que sejam esses movimentos, né? Eu sei que aqui não é exatamente sobre isso, a sua palestra, a senhora está falando mais especificamente, está defendendo já, acho que um ponto já consolidado, né, na sua, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para entender melhor por que a senhora acha, né, que existiu e ainda existe esse ponto cego em várias das análises que a gente vê corrente por aí, inclusive essas 4, né, que a senhora traz, sistematiza para a gente. Obrigada. Eu acho que, de fato, tem uma diferença de estilo de governar entre o Lula e a Dilma, que ficou muito marcado para todo mundo. Eu, inclusive, quando comecei o trabalho, eu insistia muito nesse ponto, que isso era muito importante. Eu continuo achando que tem relevância, mas talvez menos do que achava antes. Eu acho que a relevância principal tem a ver com o fato de que eu acho que a Dilma assumiu uma postura de só negociar com movimentos, grupos organizados, se ela tivesse realmente alguma coisa para oferecer. Enquanto o Lula, conversei com assessores do Lula, com pessoas assim próximas durante o período, ele recebia as pessoas, mesmo quando ele não tinha nada para oferecer, ou quando ele tinha que dizer não, e a pessoa ia embora feliz, né? Então, ele tinha uma capacidade de envolver, de, enfim, prometer futuros e manter um certo, desmontar insatisfações, que a Dilma nunca tentou fazer. A Dilma foi formada na guerrilha, né? O estilo dela é um estilo de comando, de liderança de outro tipo. E então acho que isso foi uma diferença significativa. Mas antes de falar da direita, eu acho que a esquerda, o Lula tinha conseguido administrar mais. Eu acho que a Dilma não conseguiu continuar fazendo a negociação do mesmo tipo. Agora, a direita, e aí que eu acho que junto as duas perguntas, eu acho que tem, de fato, esse ponto cego, esse não reconhecimento da existência desses atores como atores legítimos, como atores com os quais se precisa negociar da mesma maneira que com os outros. Então, durante o governo Lula, eles cresceram sem que o governo tenha realmente entabulado negociações. O que o governo Lula fez? Negociou com os que estavam organizados em partidos políticos, mas nunca negociou com os que estavam organizados na sociedade como movimentos, assim, né? Então, não teve a mesma abertura que tinha para a esquerda. Óbvio, é um governo de esquerda, mas não fez. E a Dilma tampouco. E o que eu acho que aquele mapa que eu mostrei para vocês, cognitivo, lá, que eu acho que mostra bastante, é que tinha esse desreconhecimento. Assim, é como se eles não pudessem existir. E aí eu entro na pergunta da Baruana, que eu acho importante, porque, de fato, tem a ver muito com o próprio conceito de movimento social com o qual a literatura sociológica, em geral, trabalha. Porque, se você considera que só pode ter movimento social de esquerda, porque movimentos sociais são organizações em favor da melhoria das condições de vida, do progresso social, etc., então, de fato, o que eles são, essas pessoas? Então, elas ficam, inclusive, sem categoria analítica para falar delas.
Eu trabalho com essa concepção tiliana de que o movimento social é uma forma de organização política, então, tanto faz quem usa. E daí eu fui recolhendo essas coisas com essa perspectiva. A minha peneira pega de tudo, ela não pega só à esquerda. Então, eles estavam lá, mas eu acho que teve aí um negaceio, do qual, como eu mostrei para vocês ali, a imprensa também fez parte. A imprensa também, durante junho, foi lá e falou: quem são os novos? Porque essa orientação Paulo Arantes, é uma orientação que também orienta muita pesquisa e orienta a imprensa, que é: vamos lá ver o que tem de novo. Bom, nós aqui que somos sociólogos, o que mais tem na vida social é repetição, é tradição, é reafirmação. Então, aí, a gente precisa prestar atenção nisso. Não pode ficar olhando só porque é novo, né? O que é novo, normalmente, é minoritário. E ninguém se preocupou em documentar essa tradição que se reapresentou ali. Agora, também tem o fato, por isso que eu peguei a coisa do empreendedorismo, é que essa tradição se reapresentou modernizada. Essa extrema-direita, ela apareceu já em junho, sim. Então, aquele movimento lá de caça aos corruptos que eu mostrei para vocês, é um movimento formado por ex-policiais militares, são pessoas que têm uma visão absolutamente positiva do regime militar e uma visão completamente persecutória em relação à esquerda, para usar né? Eles sentem a esquerda como uma grande ameaça em si. Então, isso já existe desde lá, de fato. Agora, o sujeito que eu entrevistei, que era o líder desse movimento, vejam só como o mundo é mais complicado. Ele começou a carreira política filiado ao PT. Então, também, essa ideia de que as pessoas estão sempre numa posição, as pessoas também mudam, né? Tem aí essas decepções que vão levando gente da esquerda para a direita e vice-versa. Mas eu acho, então, para fechar, que tem uma extrema-direita que vem se configurando, mas tem, sobretudo, essa nova apresentação pública da direita, que ela não se apresenta prima facie como tradicionalista. Ela se apresenta como modernizadora, né? Uma parte dela vai justamente nessa direção de dizer que é preciso menos Estado, mais mercado, que o estatismo é um atraso, etc. Mas tem também esses grupos conservadores vinculados ao neopentecostalismo, e, como eu enfatizei bastante para vocês, que o tradicionalismo deles é um tradicionalismo moral. Eles não estão preocupados com o resto, né? Eles, do ponto de vista do mercado e tal, tudo bem para eles que o mundo seja competitivo. Eles, inclusive, vivem no mercado religioso. Mas eles estão aí numa grande reação contra o avanço dos costumes que os movimentos de esquerda autonomistas, sobretudo, propugnam. Então, eu acho que extrema-direita também, eu acho que tem várias direitas, né, que estão aí nesse espectro. E eu até nem fiquei trabalhando muito com essas categorias direita e esquerda, por isso que eu peguei essa categoria patriota, porque ela é uma categoria, para aos antropólogos, nativa. Eles se dizem: nós somos patriotas. Porque eles usam símbolos nacionais, eles são contra o governo do PT. É só isso que eles têm em comum. Só isso. Quando você vai olhar, esses grupos são muito variados. Tem meio de tudo, dos extremos liberais aos extremos reacionários. E com relação às mulheres, Glória, de fato, assim, tem um protagonismo. Eu acho que a Carla Zambelli é uma figura que demorou a ser vista, porque ela vem vindo em organização assim de grupos, de movimentos, há bastante tempo, né? E só depois que ela se elegeu é que ela ficou assim com essa grande visibilidade pública. Mas ela é muito ativa e ela tem uma rede
poderosa de penetração social. E não custa lembrar que ela é formada e trabalhou muito tempo em planejamento estratégico. Então, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem técnicas para fazer o que ela está fazendo. Então, de fato, essas mulheres foram vindo à cena pública, e o que eu acho interessante é que elas vieram à esquerda e à direita, né? E não é casual, aí eu acho que essa é uma diferença importante entre Lula e Dilma, que esse ataque geral das ruas tem acontecido durante a presidência de uma mulher. Porque, sobretudo, o tipo de tratamento que a Dilma recebeu é um tipo de tratamento depreciativo, que é o que normalmente a sociedade reserva às mulheres. Não que o Lula não tenha ganhado o seu quinhão, né, 9 dedos e tal, ele também, mas eu acho que aí se ajuntaram várias dimensões, várias camadas, né, de preconceito. Então, eu acho que tem um protagonismo aí das mulheres de modo geral, seja como os que estão na mobilização contrária, mas seja também da mulher como alvo. Eu, quando comecei o livro, eu queria muito organizar o livro pela Dilma. Eu acho que é a figura central, no fim das contas, né, de 13, mas, apesar das milhares de tentativas, por todos os caminhos possíveis, ela não quis dar entrevista para a gente. Então, perdi essa oportunidade. Obrigada. Das relações cívicas, né? As redes solidárias, os empreendedores, religiosos e agro, sumiu justo o grupo que foi o grupo mais organizado na tomada de poder de 2018. Os milicos, que não estavam lá. E eles estavam, né, já naquele protoplasma de organização que a gente viu agora do dia 8, eu, pelo menos, via eles ali, né, já acampados na frente, por exemplo, do QG do Exército, ali do lado do SEBRAP, através das esposas, etc. e tal, naquela, enfim, na velha tática, né, que era usada desde o tempo do Bolsonaro, quando ele saiu para deputado em 87, que foram usar as esposas para defender as pautas corporativistas e tal. E eles estavam muito organizados, já organizados nas redes e tal, e cooptando todo esse pessoal que depois virou, enfim, dos institutos, os liberais, os Salles da vida, etc. e tal. Desde 2013, 2014, os caras estavam frequentando as escolas militares, ESG, Clube Militar, etc. e tal, dando palestra e falando que a direita precisava se organizar no Brasil. E muitas das análises que a gente vê somem com esse ator como se ele não tivesse tido relevância nenhuma nesse processo, o que eu acho interessante, né? Enfim, porque parece que quando a gente fala deles acaba virando uma grande teoria da conspiração mesmo, mas o sumiço deles me parece tão relevante quanto uma presença excessiva que talvez se pense. Temos mais alguma para finalizar nessa jornada da manhã? Não? Olha, é sua última chance hoje, hein? Eu migro aqui. Obrigada. Obrigada, Piero. Sabia que você ia fazer essa pergunta. Não, de fato, teve uma decisão que eu tomei, que, como eu falei no começo, quando eu comecei a pesquisa, eu comecei assim um pouco no susto, né? Ainda em 2013, porque na época eu era diretora científica do SEBRAP, e eu organizei, ainda em junho, uma reunião assim dos pesquisadores,
e todo mundo discutiu, todo mundo com hipóteses e tal. E eu falei, vamos fazer uma pesquisa coletiva. Aí todo mundo, vamos, tal. Aí, obviamente, depois, né, ninguém... Aí as pesquisas que as pessoas já tinham, chamaram elas de volta. Outros preferiram, que nem o Marcos Nobre, escrever a quente, né? E daí o tema ficou, eu tinha começado, e daí eu falei, bom, vou seguir com isso aqui. Demorei também a retomar, porque depois eu fui presidente do SEBRAP e tal, me tomou muito tempo. Mas, desde daquele momento, eu continuei seguindo o processo político, os seus desdobramentos, né? E fui acompanhando os protestos subsequentes, e continuei a pesquisa para frente. E fiquei fiquei muito tentada a fazer esse arco, de 13 ao impeachment. E aí eu desisti quando eu achei que eu mesma estava entrando numa narrativa teleológica. E eu achei que eu precisava entender melhor o que tinha vindo antes. Então, eu não avanço. Esse livro acaba em 2013. Não avanço. Porque eu acho que daí a gente precisa explicar com calma também os nexos. E eu acho que das coisas é que esses grupos para os quais está chamando a atenção, que também é uma rede nacional grande, de fato, eles estão se organizando e eles mas eles vão aparecer com vigor na rua, eu acho que é a partir de 14. Eles estão em 13, então, por isso que eu até trouxe esse grupo aqui, detectei, mas eles aparecem ainda junto com outros movimentos, não parece ter uma força grande naquele momento. Agora, até vou te passar depois, uma aluna que acabou de defender o doutorado só sobre esses grupos na rua. E aí eles vão fazendo uma curva de crescimento, né? Então, ela vem mapeando eles desde da comissão do início das discussões da Comissão da Verdade, mas eles são pequenos como movimentos sociais. Então, eu acho que você tem razão a dizer assim, eu poderia ter considerado que eles são uma das redes cívicas de recrutamento que eu não considerei ali, né? De fato, poderia. Mas eu acho que mesmo a mobilização dessa rede cívica só vai acontecer um pouquinho mais para frente. Mas, enfim. Obrigada.